Olá, seja bem-vindo ao canal Biografias de Valor. No vídeo de hoje falaremos sobre a vida do atual presidente da Rússia, Vladimir Putin. Saiba como ele chegou ao poder e por que permanece tanto tempo à frente da Rússia. Além disso, saiba como se tornou um dos protagonistas de um dos maiores conflitos do século XXI, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e como isto pode evoluir para a Terceira Guerra Mundial, ameaçando todo o planeta. Entenda também por que Vladimir Putin é, atualmente, um dos líderes mais criticados pela comunidade internacional, apesar de ser considerado um bom líder por boa parte dos russos. Infância. Nascido em 7 de outubro de 1952, em São Petersburgo, na Rússia, Vladimir Putin foi o terceiro filho da família. Gostava de assistir filmes de espionagem soviéticos quando criança e sonhava em trabalhar para agências de defesa. Em 1966, aos 14 anos, ingressou em um instituto técnico onde estudou química, concluindo seu curso em 1970. Entre 1970 e 1975 estudou na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Leningrado. Lá ele se juntou ao Partido Comunista, então o único partido político permitido na União Soviética. Graduou-se em Direito no ano de 1975, com uma dissertação sobre a cláusula de nação mais favorecida. Serviço militar. Começou a trabalhar para o Serviço Secreto da União Soviética em 1975, então conhecida como KGB, onde chegou a ocupar o posto de tenente-coronel. Foi então que se aposentou das suas atividades militares para iniciar na política, no ano de 1991, em sua cidade natal. Ocupou o cargo de vice-prefeito de São Petersburgo entre os anos de 1994 e 1996. Foi quando se mudou para Moscou para trabalhar no governo do então presidente, Boris Yeltsin. Mentor na política. Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia após a dissolução da União Soviética. Seu governo é lembrado com frustração por conta das grandes expectativas, mas que ficou marcado na história por reformas políticas e econômicas fracassadas, e pelo caos social. Além de ser o responsável pela transformação da economia socialista da Rússia em uma economia de mercado, implementando a chamada terapia de choque, com programas de privatizações e liberalismo econômico. Pela forma como foi conduzido este processo, uma grande parcela da riqueza nacional caiu nas mãos de um restrito grupo de milionários, gerando uma grande concentração de renda no país, criando um privilegiado grupo, muito poderoso, conhecido como oligarcas russos. A era Yeltsin foi marcada pela corrupção excessiva e generalizada, inflação, colapso econômico e enormes problemas políticos e sociais que afetaram a Rússia e também as demais repúblicas da União Soviética. Trajetória política. Vladimir Putin cresceu rapidamente dentro do governo de Yeltsin. Tornou-se presidente interino da Rússia em 31 de dezembro de 1999, quando o presidente renunciou ao cargo inesperadamente. No ano seguinte, venceu as eleições e tornou-se de fato presidente da Rússia, com o apoio do seu mentor na política, Boris Yeltsin. Preocupado em não associar a sua imagem com o seu antecessor, que após diversos escândalos, saiu do governo com sua popularidade extremamente baixa, se distanciou rapidamente de Yeltsin, logo após a sua vitória. Putin foi responsabilizado pelo retorno da estabilidade política e do progresso econômico da Rússia, pondo fim à crise dos anos 90. Durante a sua primeira gestão, entre os anos de 1999 e 2008, os salários dos trabalhadores mais que triplicaram. Este mandato foi marcado pelo grande crescimento econômico. A economia russa cresceu diretamente, por 8 anos consecutivos, observando um aumento de 72% no PIB. Além disso, o desemprego e a pobreza caíram em mais da metade, e a satisfação de vida da população russa aumentou significativamente. Essas conquistas foram atribuídas à sua boa gestão macroeconômica, à implantação de importantes reformas fiscais, ao aumento do fluxo de capitais, ao acesso às finanças externas de baixo custo e a um aumento das commodities no mercado internacional, chegando em 5 vezes no preço do petróleo e gás, que representam os principais produtos de exportação da Rússia. Vida pessoal.
Putin e Ludmila Putina se conheceram na universidade e foram casados por 30 anos. Eles viveram na Alemanha entre 1985 e 1990. Antes de voltar para a União Soviética, muitos rumores circulavam que Putin estaria envolvido com uma espiã alemã, e teria inclusive deixado um filho por lá. Em 2013, de forma muito constrangedora, Putin e Ludmila anunciaram o divórcio ao vivo pela televisão russa. Por vários anos antes da confirmação do divórcio, Ludmila já não era vista ao lado de Putin com frequência, dando sinais que o relacionamento não estava indo muito bem. Eles foram vistos pela última vez juntos publicamente, em maio de 2012, na cerimônia de posse de Putin para o seu terceiro mandato de presidente. Vladimir Putin teve duas filhas com a ex-esposa, Maria Ekaterina Putina. As duas cresceram na Alemanha Oriental e estudaram em escolas alemãs, em Moscou, até a posse do pai como primeiro-ministro. Mais tarde, elas estudariam economia internacional na Academia de Finanças de Moscou. Raramente são divulgadas, pela imprensa russa, fotografias de suas filhas, por razões de segurança. A família Putin não possui uma foto oficial, ao contrário da família do ex-presidente Yeltsin. Putin também é pai de Luísa Rozova, nascida em 2003 em São Petersburgo, fruto de uma relação com a sua ex-funcionária, Svetlana Krivonogkista. A mãe de Luísa passou de empregada multimilionária e sócia de um dos maiores bancos russos. Está gostando do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos, para ajudar o nosso canal a crescer. Trata-se de um conflito iniciado em fevereiro de 2014, concentrada na península da Crimeia e partes do território de Donbás. Essas regiões são reconhecidas internacionalmente como sendo parte do território ucraniano. Esse movimento iniciou-se logo após os protestos do Euromaidan e a remoção do então presidente ucraniano, que era pró-Rússia, Viktor Yanukovych, de 2014. Em meio a manifestações pró-Rússia na Ucrânia, soldados russos descaracterizados assumiram o controle de território ucraniano da Crimeia. O Conselho da Federação Russa, em 1º de março de 2014, decidiu realizar uma petição a Vladimir Putin, para que a força militar russa fosse usada na Ucrânia. Após o início das operações militares da Rússia, no que foi chamado de Retorno da Crimeia, a resolução foi adotada, vários dias depois. A Crimeia foi anexada pela Rússia após um referendo local que foi amplamente criticado, pois foi organizado pela própria Rússia, logo após a captura do parlamento da Crimeia, que sem surpresas, decidiu pela anexação do território da Crimeia à Federação Russa. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentaram especialmente entre 2021 e 2022, quando ficou claro que a Rússia estava considerando lançar uma invasão militar na Ucrânia, posicionando centenas de milhares de tropas militares na fronteira com a Ucrânia. Em fevereiro de 2022, a crise se aprofundou e as negociações entre os dois países falharam. Isso piorou quando a Rússia moveu forças para as regiões controladas pelos separatistas, em 22 de fevereiro de 2022, iniciando assim a invasão do território do país vizinho. A maioria dos chefes de Estado do Ocidente, e organizações como a Anistia Internacional, condenaram a Rússia por suas ações na Ucrânia, acusando-a de violar o direito internacional e também a soberania ucraniana. Muitos países implementaram severas sanções econômicas contra a Rússia, contra os oligarcas russos e também as empresas russas, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia. Além disso, muitas empresas, como Netflix, Coca-Cola e McDonald's, encerraram suas operações na Rússia, como uma forma de repudiar as decisões de Vladimir Putin e pressioná-lo a desistir da guerra. Em fevereiro de 2019, o governo ucraniano informou que 7% do território do país estava ocupado temporariamente pelos russos. Esse conflito entre Rússia e Ucrânia é antigo e parece estar longe de chegar ao fim. Entre as exigências feitas pela Rússia de Vladimir Putin, estão: fim das forças militares da Ucrânia, ficar fora do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e reconhecer os territórios ocupados pela Rússia nos últimos anos como sendo da Rússia. Vladimir Putin sustenta na rede estatal russa de televisão uma imagem de líder forte e poderoso, se apresenta como sendo conservador, e defende uma sociedade patriarcal. Seu governo é o mais longo da história da Rússia,
Seria ele o novo czar? Pessoal, esse foi o resumo da história de Vladimir Putin, um líder polêmico, que divide opiniões por todo o mundo. Comente aqui embaixo o que você acha dele, seria um herói ou um vilão? Aproveite também para assistir uma das duas indicações de vídeo que deixamos nos cards. Até mais!